Dona Fátima, 62 anos, pedagoga aposentada de Fortaleza, chegou no meu consultório com aquele olhar de quem carrega um medo antigo. Doutor, outro dia eu fui até a cozinha e esqueci completamente o que tinha ido buscar. Fiquei parada no meio da cozinha sem saber o que estava fazendo ali. Isso já aconteceu 3 vezes essa semana. Minha mãe teve Alzheimer. Minha tia teve Alzheimer. Eu fico olhando para o espelho e me perguntando se é o começo. Com 62 anos ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Ou já é tarde demais. Eu olhei nos olhos dela e respondi com toda a certeza que a ciência me dá. Não é tarde. Está na hora certa. O que a neurociência descobriu nos últimos 10 anos mudou completamente o que sabíamos sobre o Alzheimer. O cérebro tem uma capacidade de se reorganizar, de criar novas conexões, de se reparar, que os cientistas chamam de neuroplasticidade. Essa capacidade não desaparece aos 60 anos. Ela só precisa ser ativada do jeito certo. Existe uma janela de oportunidade. A ciência chama de comprometimento cognitivo leve. É o estágio entre o envelhecimento normal e o Alzheimer. E nesse estágio, a reversão é possível. Comprovada. Documentada. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer nesses 6 meses. Passo a passo. Sem mistério, sem milagre, com ciência. Fica comigo até o final, porque além de tudo que eu preparei, vou te entregar 3 estratégias bônus que aceleram esse processo de recuperação cerebral. Uma delas você pode começar ainda hoje antes de dormir. Meu nome é Dr. Henrique Fontes, médico com mais de 20 anos de experiência em clínica médica, nutrologia e medicina preventiva. E essa pode ser a conversa mais importante que você vai ter esse ano. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso aqui vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio cérebro. O Alzheimer não começa no dia do diagnóstico. Ele começa de 15 a 20 anos antes, silenciosamente, enquanto a pessoa vive a vida normal, trabalha, cuida dos netos, assiste televisão. O processo já está em curso lá dentro. Mas existe um estágio nesse caminho onde o cérebro ainda responde, onde as intervenções funcionam, onde a ciência já comprovou reversão real. Esse estágio se chama comprometimento cognitivo leve. E os sinais são exatamente esses que a Dona Fátima descreveu. Esquecer onde colocou as chaves com frequência. Ir até um cômodo e esquecer o motivo. Demorar mais para lembrar nomes de pessoas conhecidas. Perder o fio do raciocínio no meio de uma conversa. Esses sinais assustam, mas são o melhor momento para agir. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine acompanhou mais de 2.800 adultos com comprometimento cognitivo leve por 3 anos. O grupo que recebeu intervenções combinadas de estilo de vida, alimentação, exercício e controle de fatores de risco teve redução de 31% no risco de progressão para Alzheimer comparado ao grupo controle. 31%. Com intervenções de estilo de vida, sem medicamento experimental, sem procedimento invasivo. O cérebro responde. Você só precisa saber o que fazer. O primeiro pilar do protocolo de 6 meses é o movimento aeróbico. E esse é o mais poderoso de todos. Quando você caminha, quando você se move de forma rítmica e contínua, o seu cérebro libera uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Os neurocientistas chamam de fertilizante do cérebro, porque é exatamente isso que ela faz. Ela estimula o crescimento de novos neurônios, fortalece as conexões existentes e protege as células cerebrais do dano oxidativo. O hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela memória e que é a primeira a ser destruída no Alzheimer, responde diretamente ao BDNF. Estudos de ressonância magnética mostram que adultos que caminham regularmente têm hipocampo maior do que adultos sedentários da mesma idade. Maior. O exercício literalmente aumenta o tamanho da região de memória do cérebro. Uma pesquisa publicada no Proceedings of the National Academy of Sciences mostrou que adultos acima de 60 anos que caminharam 40 minutos 3 vezes por semana durante um ano aumentaram o volume do hipocampo em 2%, enquanto o grupo sedentário diminuiu 1% no mesmo período. Não precisa ser corrida, não precisa ser academia, caminhada, 40 minutos, 3 vezes por semana.
Esse é o protocolo mínimo para o primeiro mês. Seu Renato, 64 anos, contador aposentado de São Paulo. Chegou no consultório com queixas de memória e histórico familiar de Alzheimer. Resistia ao exercício há anos. Convencia a começar com 20 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Só 20 minutos. Em 4 meses ele mesmo percebeu a diferença. Estava lembrando melhor de nomes, dormindo melhor, pensando com mais clareza. Aumentou para 40 minutos por conta própria porque sentiu o resultado. O cérebro respondeu. Como sempre responde quando recebe o estímulo certo. O segundo pilar é o sono de qualidade. E esse aqui surpreende muita gente porque parece simples demais para ser tão poderoso. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema de limpeza que os cientistas descobriram em 2013 e que chamam de sistema linfático. Funciona assim. Enquanto você dorme, canais microscópicos no cérebro se abrem. Líquido cefalorraquidiano flui por esses canais e lava o cérebro por dentro, removendo resíduos metabólicos acumulados durante o dia. Entre esses resíduos está exatamente a proteína beta-amiloide, a mesma proteína que forma as placas tóxicas no cérebro de pacientes com Alzheimer. O cérebro se limpa durante o sono. Se você não dorme bem, essa limpeza não acontece. A beta-amiloide se acumula, dia após dia, noite após noite. Um estudo publicado na revista Science mostrou que uma única noite de privação de sono já aumenta significativamente os níveis de beta-amiloide no cérebro. Uma noite. Imagina anos de sono ruim. A meta para o protocolo de 6 meses é 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite, com horário regular para dormir e acordar. Quarto escuro e fresco. Sem tela pelo menos 1 hora antes de dormir. Se você tem insônia crônica, esse é o momento de resolver. Não com remédio para dormir que piora a qualidade do sono profundo, com higiene do sono adequada e, se necessário, avaliação médica específica. O terceiro pilar é a alimentação anti-inflamatória. E aqui a ciência é muito clara. A inflamação crônica é um dos principais combustíveis do Alzheimer. E a alimentação é o fator que mais controla esse nível de inflamação no organismo. A dieta MIND, que é uma combinação da dieta mediterrânea com a dieta DASH, desenvolvida especificamente para a proteção cerebral, foi estudada pela Rush University Medical Center, em Chicago. O resultado publicado no Alzheimer's and Dementia foi surpreendente. Pessoas que seguiram a dieta MIND de forma rigorosa tiveram 53% menos risco de desenvolver Alzheimer. As que seguiram de forma moderada tiveram 35% menos risco. Os alimentos que essa dieta prioriza são folhas verdes escuras todo dia, outros vegetais coloridos, nozes, frutas vermelhas, especialmente mirtilo e morango, azeite de oliva como gordura principal, peixe pelo menos 1 vez por semana, feijão regularmente e grãos integrais. Os alimentos que ela limita são carne vermelha em excesso, manteiga e margarina, queijo, frituras e ultraprocessados. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Uma folha de rúcula no almoço, um punhado de nozes no lanche, azeite no lugar do óleo, peixe 1 vez por semana. Pequenas trocas que ao longo de 6 meses criam um ambiente interno completamente diferente para o cérebro funcionar. Se você está chegando até aqui nesse vídeo, compartilhe agora com alguém da sua família que tem histórico de Alzheimer. Pode ser a informação que muda o rumo da história dessa pessoa. O quarto pilar é o controle dos fatores de risco silenciosos. E esse é onde a maioria das pessoas falha. Não por descuido, por falta de informação. Existem 3 condições que aceleram o Alzheimer de forma dramática e que vivem descontroladas em milhões de brasileiros acima dos 60 sem que eles saibam. A primeira é a pressão alta não controlada. A hipertensão danifica os pequenos vasos sanguíneos do cérebro, reduz o fluxo de sangue para as células cerebrais e acelera o acúmulo de proteínas tóxicas. Um estudo publicado no Lancet mostrou que controlar a pressão arterial na meia-idade reduz em até 9% o risco de demência décadas depois. A segunda é o diabetes não controlado. O cérebro de pacientes com Alzheimer tem tanta resistência à insulina que alguns pesquisadores chamam a doença de diabetes tipo 3.
O açúcar cronicamente elevado inflama e danifica os neurônios de forma direta e progressiva. A terceira é a deficiência de vitamina D. Mais de 70% dos brasileiros acima de 60 têm deficiência de vitamina D sem saber. E essa vitamina tem receptores em praticamente todas as células cerebrais. Ela regula a neuroinflamação, protege os neurônios do dano oxidativo e estimula a produção de neurotrofinas que mantêm os neurônios vivos. Pede ao seu médico na próxima consulta. Pressão controlada. Glicemia em jejum. Vitamina D sérica. Esses 3 exames simples podem revelar inimigos silenciosos que estão acelerando o processo que você quer reverter. O quinto pilar é a estimulação cognitiva ativa. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Não é qualquer atividade mental que estimula a neuroplasticidade. É a atividade que desafia, que exige aprendizado novo, que tira o cérebro da zona de conforto. Fazer palavras cruzadas todo dia é melhor do que nada. Mas se você faz palavras cruzadas há 10 anos, o cérebro já automatizou esse processo. Ele não está mais sendo desafiado, está repetindo um padrão conhecido. O que estimula a formação de novas conexões neuronais é o que é novo, difícil e diferente. Aprender um instrumento musical. Estudar um idioma novo. Aprender a cozinhar um prato de culinária diferente. Dançar um ritmo que nunca dançou. Qualquer atividade que force o cérebro a criar novos caminhos. Uma pesquisa publicada no Neurology mostrou que adultos que aprenderam a tocar um instrumento musical após os 60 anos tiveram melhora significativa na memória de trabalho e na velocidade de processamento cognitivo em apenas 6 meses. 6 meses. O mesmo prazo do nosso protocolo. Não precisa virar músico profissional. Precisa de 20 minutos por dia de algo que o seu cérebro nunca fez antes. Agora chegou o momento que eu prometi lá no início. Você ficou até aqui, e eu cumpro o que prometo. Bônus número 1. O protocolo de sono de 15 minutos que ativa o sistema de limpeza cerebral. 1 hora antes de dormir, apaga todas as telas. Faz 5 minutos de respiração profunda, inspirando pelo nariz por 4 segundos. Segurando por 4, soltando pela boca por 8. Esse padrão ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz o cortisol e prepara o cérebro para entrar no sono profundo, onde a limpeza da beta-amiloide acontece. Adiciona 10 minutos de leitura física, livro de papel, não tela. Esse conjunto de 15 minutos pode transformar a qualidade do seu sono em 2 semanas. Bônus número 2. A combinação de 3 nutrientes que a ciência comprova para a proteção cerebral e que raramente são dosados juntos. Ômega 3 com DHA acima de 500 ml por dia, que é o componente do ômega 3 específico para o cérebro e que compõe mais de 30% da gordura cerebral. Magnésio treonato, que é a única forma de magnésio que atravessa a barreira hematoencefálica e chega diretamente às células cerebrais. E fosfatidilcerina, um fosfolipídio que faz parte da membrana dos neurônios e que estudos mostram melhora a memória e a velocidade de processamento em adultos com comprometimento cognitivo leve. Leva esses 3 nomes para o seu médico. Pede para avaliar a suplementação no seu caso específico. Bônus número 3. O teste de 10 minutos que você pode fazer agora para avaliar onde o seu cérebro está. Pega papel e caneta. Escreve os nomes de todos os animais que você conseguir lembrar em 1 minuto. Conta quantos você escreveu. Menos de 10 pode indicar comprometimento na fluidez verbal que merece avaliação. Depois, escreva os dias da semana de trás para frente. Depois calcule 100 menos 7 e continue subtraindo 7. 100, 93, 86. Esses 3 testes simples são versões populares dos testes cognitivos que os neurologistas usam. Não substituem uma avaliação médica, mas dão uma ideia de como o seu cérebro está funcionando agora. E daqui a 6 meses você repete e compara. A dona Fátima voltou ao consultório 6 meses depois. Tinha caminhado 4 vezes por semana sem falhar. Tinha mudado a alimentação seguindo os princípios da dieta Mind. Tinha começado a aprender inglês por 20 minutos por dia numa plataforma gratuita no celular.
e tinha regulado o sono com o protocolo dos 15 minutos. O que ela me disse naquele retorno eu nunca vou esquecer. Doutor, eu não esqueço mais o que fui buscar na cozinha. Mas mais do que isso, eu não tenho mais medo, porque agora eu sei que posso fazer alguma coisa. Ela podia. Você também pode. Hoje você aprendeu que existe uma janela de oportunidade antes do Alzheimer se instalar. Que o cérebro responde ao movimento, ao sono, à alimentação, ao controle dos fatores de risco e à estimulação cognitiva nova. Que 6 meses de protocolo consistente podem mudar significativamente a trajetória da saúde do seu cérebro. Não precisa fazer tudo amanhã. Começa por um pilar. A caminhada é o mais poderoso. 20 minutos 3 vezes por semana já é o começo. Faz um favor para mim. Compartilha esse vídeo com alguém que tem histórico familiar de Alzheimer e que vive com esse medo. Com alguém que está esquecendo e achando que é só a idade. Essa informação pode ser o início de uma história completamente diferente para essa pessoa. Eu sou o Dr. Henrique Fontes. O seu cérebro não é um destino fixo. É um órgão vivo que responde às suas escolhas todos os dias. Cuide dele. Até o próximo vídeo.